esse assunto, porque nós estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas o vereador pelo Novo, Paulo Gaspar, que integra a Frente Parlamentar pela Revitalização da Região Central. Eu queria agradecer essa participação e gentileza aqui de atender a CBN no News Truck aqui na 13 de maio, vereador. Eu que agradeço, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN, e obrigado pelo espaço. Vereador, tem como a gente mudar essa realidade? A gente fala de lojas que estão fechando por N motivos. A pandemia, acho que acentuou algo que já vinha sendo muito complicado, algo que já vinha sendo degradado. A gente tem um cenário mais difícil do que era anteriormente. Como mudar isso? Certeza, Flávio. Dá para mudar sim, só que às vezes não é na velocidade que a gente espera e nem na intensidade, né? Nós temos problema a nível de Campinas, temos problema a nível de estado, temos problema a nível federal e temos problema a nível mundial. Tudo influencia nesse resultado. A degradação do centro veio acontecendo ao longo das décadas, principalmente dos anos 80 para cá, por uma série de fatores. Os costumes vão mudando, a cidade vai crescendo, a migração é muito forte, né? Dobrou a população de Campinas em poucas décadas, e aí a gente tem os sintomas e os problemas de todas as grandes metrópoles no mundo. Você pega Los Angeles, tem 10 vezes mais morador de rua do que Campinas, então, e aí Estados Unidos. É um problema que nós temos que enfrentar de frente e aprender a conviver com eles, mas mitigar os impactos que hoje realmente estão bem aquém do que a gente espera. Vereador, há uma discussão muito grande neste tema da revitalização da área central, não só para tentar dar uma vocação nova à região central. A própria Câmara de Campinas, em um determinado momento, encampa essa necessidade de voltar à região central, sair lá da região da Ponte Preta e vir aqui novamente para a região central. É um assunto até que a gente pode colocar como polêmico, porque é um prédio novo lá na Ponte Preta, entre aspas, novo, porque é uma inauguração recente, foi lá nos anos 2000. De qualquer maneira, a gente tem essas discussões. Uma outra discussão importante, além dessa vocação do que trazer aqui para a região central, é também o que fazer para remodelar nessa situação do camelódromo. Se discute muito o uso lá do pátio ferroviário, esse convênio entre o governo federal e a prefeitura, para que tenha um shopping popular lá, né? Além de outras coisas, não é somente isso que vai acontecer lá naquela área imensa que é o pátio ferroviário. Como é que está essa tratativa? Bom, especificamente do pátio, o governo Dário, o próprio prefeito já foi mais de 20 vezes para Brasília, ele está fazendo um corpo a corpo intenso para conseguir ter essa concessão do município, ou seja, Campinas ter a concessão dessa área, porque hoje ela é 100% da União, e como a gente já viu ali, por exemplo, na Estação Guanabara, ali no bairro Guanabara, foi vendida para iniciativa privada sem o consentimento do município, e aí o medo do prefeito era que isso acontecesse também na FEPAS. Um belo dia a gente ia ter a notícia que aquilo ali tudo ia virar empreendimento privado e aquele patrimônio todo que foi tombado ao longo das décadas, a gente perderia esse potencial que nós queremos recuperar, a questão cultural, a questão gastronômica, pode ter ali museu de ciência e tecnologia, enfim, muitas coisas relacionadas à cultura e o turismo aqui em Campinas, e seria uma joia, né, importantíssima na questão do centro, para a gente requalificar, como os arquitetos gostam de falar, em vez de revitalizar, porque tem aqueles que falam assim, não, o centro não está morto, está cheio de vida, então não é revitalizar, é requalificar. Ok. Questão de vocabulário, mas é uma peça fundamental em tudo isso e é uma das importantes, né? Não é a única. Como funcionaria, né? A gente fala então de requalificação dessa área central e requalificação daquela área que, vamos ser sinceros, está abandonada, a área do pátio ferroviário, há tanto tempo, um dos prédios mais bonitos de Campinas, e dentro onde tem o pátio, né, para que antigamente era usado como oficina, né, dos trens, é também um dos prédios mais belos da cidade, só que ele fica lá escondido lá atrás, né? Tem um patrimônio, um tesouro escondido ali que a maioria da população não conhece, e que a gente tem muita esperança que, ao conseguir essa concessão, que segundo o prefeito está bem adiantada, mas a gente não tem nada assinado ainda, então sempre a gente fica com o pé atrás, né, apesar das tratativas. É ano eleitoral, você sabe que a coisa fica muito personalizada, essas conversas, e essa requalificação ela envolve muitos fatores aí,
mas, basicamente, qual que é a intenção? Você vender uma parte dessa área, que hoje é de mais de 300 mil metros, para você conseguir a verba necessária para você requalificar esses barracões e transformar nesses instrumentos importantes para a cultura, gastronomia e turismo aqui em Campinas. Isso tudo também tendo um shopping popular. Como é que está essa conversa também com essa categoria de sair, uma parte, né, sair aqui da região que já estão há tanto tempo e ir para, queira ou não, algo que ainda é meio duvidoso? Sim, Flávio, é uma questão que está envolvendo uma discussão no patrimônio histórico, no Condepac agora, porque tem 2 barracões tombados na área de 18 mil metros que o shopping popular conseguiu a concessão para fazer essa construção. Tá muito, apesar de que eles já conseguiram essa concessão há 2 anos atrás, ainda está muito, não existe nem projeto para a área, né? Tudo está na discussão ainda. Nós, como eu, não falando como vereador agora, como urbanista que eu sou, né, e as entidades que fazem parte da frente parlamentar que a gente tem tratado esse assunto, temos uma preocupação com o macro, não somente com o shopping. A gente quer pensar, depois que aquele shopping foi efetivado, o que vai acontecer com a área de onde eles saírem. A preocupação é que, ao saírem, entre outros, e o problema continue. Então, a gente precisa pensar alternativas para o terminal, pensar no viário, pensar na mobilidade urbana, e aí entra uma questão muito importante que a gente defende há décadas, a questão da necessidade de a gente ter um instituto de planejamento para Campinas, porque de 4 em 4 anos muda-se a administração e não existe continuidade de propósito, não existe planejamento, e esse fasejamento de 4 anos vai virando uma coxa de retalhos na cidade, isso prejudica muito, faz muita falta esse instituto, porque aí nós vamos ter continuidade de planejamento para a cidade. Falando em planejamento, aproveitando essa participação do senhor aqui no CBN Campinas, vereador Paulo Gaspar, teve uma decisão recente da Secretaria de Planejamento e Urbanismo sobre a ordem de serviço, desobrigando firmar aquele termo de acordo e compromisso para empreendimentos em que seja necessário apresentar um estudo de impacto de vizinhança, relatório também de impacto de vizinhança, para essa concessão do alvará de uso. Por que o senhor acredita que isso é positivo? Desde o início do mandato, a gente tem acompanhado de perto a administração, né, principalmente nós que estamos relacionados ali com a Secretaria de Planejamento, e logo no início a gente criou uma comissão na Câmara que chama de desburocratização e outra de revogação de leis obsoletas. Então a gente recebeu vários setores, alimentação, eventos, contabilidade, escolas particulares, enfim, para saber quais os problemas que cada um tinha, para desburocratizar, para simplificar e para incentivar o empreendedorismo, né, na cidade. E aí a questão principal vem na questão do EIV, porque é um valor caro que o empreendedor, ele vai abrir uma escolinha, por exemplo, ele tem que pagar um arquiteto para fazer esse EIV, custa caro, demora, então é um dos itens dos processos de aprovação que é muito caro, demorado. E aí, essas tratativas que foram tendo com o executivo... Ele tem que pagar mesmo sem ter que fazer uma obra de infraestrutura, assim. Esse termo que foi assinado agora é para aquelas que não precisam. Então, né? Os grandes empreendimentos sempre vão precisar, mas escolinha, você vai fazer um comércio, um serviço de baixo impacto, você não vai precisar mais. Isso vai ajudar muito, porque o grande número de empreendimentos são os micros, né? Vai ser muito benéfico. E aproveitando também, a gente começou o programa sobre isso, não pode escapar essa pergunta, porque uma bomba ontem atingindo o Legislativo aqui de Campinas, essa busca e apreensão, essa investigação contra pares do senhor lá na Câmara, essa investigação atingindo, então, neste momento, o vereador Edson Ribeiro e Otto Alejandro. Como é que o senhor está acompanhando isso tudo e qual é a opinião do senhor do que deve ser feito no Legislativo a partir do que está acontecendo no Ministério Público e Polícia Civil? É um processo difícil de falar, porque a gente não tem acesso às informações, acho que nem os investigados têm, né? E o grande problema disso é provar. A gente sabe que é uma prática comum na política brasileira, Campinas não deve ser diferente, a gente teve casos no passado, é uma prática recorrente, nós sabemos aí até a nível federal que tem discussões nesse sentido, enfim, aqui na Câmara não se fala disso, a gente não conversa disso e todo mundo faz de conta que não está acontecendo, né? Eu realmente não tenho informação nesse sentido, nenhuma informação privilegiada que eu possa passar. O senhor acha que deve ser aberto algum procedimento na corregedoria?
Ele precisa, tem um regimento interno que nós precisamos mudar, né, porque, segundo o presidente da Corregedoria, ele precisa ser provocado, né, precisa ser feito o pedido para iniciar mas ainda não existe prova nenhuma, são suspeitas, são denúncias que não foram comprovadas ainda, foram abertos 2 inquéritos que pode, de repente, não virar em nada também, então não existe elementos de fato para abrir uma comissão para investigar, né. Vereador Paulo Gaspar, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, aqui no News Truck na 13 de maio, conversando com a gente sobre a revitalização, sobre esse termo de compromisso aí, essa mudança de legislação aqui em Campinas, e também sobre esse momento político. Vai para o recesso, mas vai com aquele recesso mais uma vez, com uma dor de cabeça alguns vereadores aqui da cidade. A gente vai seguir acompanhando toda essa investigação. Mas agradeço demais o senhor ter atendido aqui ao convite da CBN Campinas, no News Truck na 13 de maio, nesta sexta-feira. Eu que agradeço, Flávio, parabéns aí pelo trabalho e sempre à disposição. Um abraço aos ouvintes. Muito obrigado pela participação, são 10 horas e 28 minutos.